Boa tarde, graça e paz. Estamos mais uma vez aqui para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo nessa terra, aprender mais um pouquinho com os mandamentos e os ensinamentos da palavra do Senhor. Amém? Sejam todos muito bem-vindos. Já deixo um recadinho aqui para cada um de vocês. Tem um joinha aqui, tem um botãozinho aqui embaixo, deixa seu joinha, compartilha essa live para que mais pessoas venham ser edificadas com a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus! Pai amado e querido, eu te entrego essa live nas tuas mãos, que o Senhor venha falar com os meus irmãos cada vez mais e que eles venham compartilhar essa live para que o Senhor venha alcançar almas para teu reino, que o teu nome venha ser honrado, glorificado e exaltado, libertando as pessoas do cativeiro, levando cura aos enfermos e libertando as pessoas das mãos de Satanás. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, meu nome é Renata Neri, missionária do Senhor Jesus Cristo nessa terra, e com muita alegria venho trazer uma nova palavra para cada um de vocês, para que vocês venham crescer em sabedoria divina e viver o bom, perfeito e agradáveis sonhos de Jesus Cristo. Amém? Hoje, a nossa palavra está aqui em Marcos capítulo 5. Quem tiver a palavra, as Sagradas Escrituras, a Bíblia e quiser acompanhar a nossa leitura, eu vou trazer 6 tópicos, 6 ou 7 tópicos sobre como vencer o desânimo. Amém? Glória a Deus! E como que nós vamos vencer o desânimo? A própria palavra desânimo é estar triste. Significa estar triste, significa não ter vontade de viver. Isso é o desânimo. E aqui, ilustrando na palavra de Deus em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25, traz uma história, né? Uma história muito linda sobre a história da filha de Jairo. Jairo era uma pessoa muito importante daquela época e Jairo estava com a sua filha enferma. Ela estava doente, próximo à morte, mas Jairo mandou recados a Jesus, porque ele ficou sabendo que Jesus estava na sua cidade, mandou um recado a Jesus. Só que durante a caminhada de Jesus até a casa de Jairo, o que aconteceu? Jairo não soube esperar, porque Jesus estava demorando muito para chegar até a casa dele, e Jairo saiu ao encontro de Jesus. Deixou sua filha doente dentro de casa com uma multidão de amigos dentro do seu lar e foi ao encontro de Jesus. Porém, quando Jairo chegou ao encontro de Jesus, que começou a explicar para Jesus o que estava acontecendo com a sua filha e perguntou se ele podia fazer esse milagre, de trazer a cura para a sua filha, chegou um dos seus amigos que estava lá na casa de Jairo, trazendo que notícia? Trazendo a notícia que sua filha tinha acabado de falecer. Só que dentro dessa notícia que esse amigo de Jairo trouxe para Jairo, tem algo que Deus tocou em meu coração, como ensinamento para mim e para você. Eu vou ler aqui em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 35. Diz assim: falava ele ainda quando chegou alguns da sua casa, do chefe da sinagoga, a quem dissera: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Essa palavra, por que ainda incomoda o mestre, mostra para mim e para você a respeito de vencer o desânimo, que nós precisamos saber escolher os amigos que nos rodeiam, saber escolher as pessoas, os amigos que nós colocamos dentro da nossa casa, porque aqui nesse diálogo eram dois amigos de Jairo trazendo uma notícia. Só que eles não precisavam ter falado o restante da frase. Eles poderiam até apenas ter falado para Jairo que sua filha tinha acabado de falecer. Não tinha por que eles comentarem para Jairo que o restante da frase que diz o quê? Por que ainda incomodas o mestre? Aqui nesse final dessa frase,
Mostra para mim e para você, Jesus Cristo está trazendo para mim e para você que nós precisamos saber selecionar as nossas amizades. Nós precisamos saber selecionar. Porque existem amigos que vão nos levar para o desânimo. Existem amigos que não vivem a mesma fé. A mesma fé que eu e você temos em Jesus. A mesma fé que nós temos que Jesus Cristo transformou água em vinho. Então, que nós venhamos aprender com essa mensagem que Deus trouxe hoje ao meu coração sobre o desânimo. Que a respeito do desânimo, Deus mostrou o que para mim em todo esse ensinamento que eu vou mostrar para vocês hoje? Que nós precisamos ser seletivos nas nossas amizades. Jesus Cristo, ele andava com multidões. Porém, Jesus Cristo, ele tinha 7 discípulos, 12 discípulos. Ele tinha 12. Mas dos 12 discípulos, ele tinha 1 ou 2 que eram mais achegados a Jesus. 1 ou 2 que ele confiava as suas particularidades. Então, que eu e você venhamos aprender com essa palavra que Jesus trouxe ao meu coração no dia de hoje. Que nós precisamos trazer para dentro do nosso lar apenas amigos que vivam a mesma fé. Trazer para nosso lar amigos que sonham como nós sonhamos. Que nós venhamos fazer como Jairo. Jairo aqui, nessa situação, ele colocou, vamos dizer, um filtro, melita no seu ouvido. E não deixou ser contaminado com aquele desânimo, com aquela falta de fé que os amigos trouxeram aquela notícia para ele. Porque se você for ler direitinho aqui na Bíblia, eles poderiam apenas ter falado, né, que a filha já tinha acabado de falecer, mas eles tiveram o prazer em dizer para ele não incomodar o mestre. Que amigo é esse? Que amigo é esse que não tem, sabe, a sensibilidade em dizer isso para Jairo? Isso traz o quê? Uma mágoa para Jairo, dizendo não pare, que pare. Falando para Jairo parar de incomodar o mestre. Esses são os amigos que estão dentro do seu lar? Amigos que, em vez de te incentivar a ir até o mestre, alcançar a tua promessa, alcançar a tua cura, são amigos que nem amigos de Jairo? Que eu e você venhamos aprender nessa palavra que Deus tocou em meu coração, que nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, saber, sabe, fazer a acepção das amizades, saber quem são as pessoas que nós estamos colocando dentro do nosso lar. Amigos que, em vez de se alegrar com a nossa alegria, ficam tristes com a nossa alegria e ficam felizes com as coisas, com as notícias ruins. Que eu e você venhamos aprender com esse ensinamento que eu estou trazendo hoje, que Deus tocou o meu coração, que nós venhamos, em nome de Jesus, saber escolher os nossos amigos segundo a palavra de Deus. Nós precisamos vigiar. E nós precisamos, além de tudo, fazer como Jairo fez. Colocou um filtro, ele soube filtrar o que aqueles amigos estavam falando para ele. Jairo poderia muito bem ter desanimado e ter falado para Jesus, Jesus, sabe, o Senhor parou no meio do caminho para curar aquela mulher que estava sangrando com fluxo de sangue há vários anos. Se o Senhor não tivesse parado para curar aquela mulher, você teria chegado na minha casa a tempo para curar minha filha. Jairo poderia sim ter falado isso para Jesus, se ele tivesse sido contaminado, se ele tivesse se deixado ser contaminado por aqueles amigos. Muitas pessoas estão perdendo bênçãos, estão perdendo promessas, estão deixando de viver o sobrenatural de Deus, porque estão deixando ser contaminados por amigos que não têm a mesma fé, que não andam com a mesma fé. Então, que nós venhamos fazer como Jairo. Jairo ouviu que os amigos tinham falado para ele, porém, ele olhou para Jesus e eu creio que Jesus viu nos olhos dele aquele desespero, tipo assim, e agora? Mas o que Jesus disse para Jairo está aqui na Bíblia, no versículo 36. Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, que é o Jairo, não temas, crê somente. Então eu falo para você hoje, não sei quais são os problemas, as dificuldades
que você está passando, a falta de fé que você está passando. Mas Jesus Cristo diz para você, crê somente. Creia em Jesus, porque o mesmo Jesus que transformou água em vinho é o mesmo Jesus que vai transformar a sua vida em bênçãos e vitórias. Amém? Glória a Deus. Outra passagem que eu trago para vocês é em Marcos 10:48. Marcos, capítulo 10, 48. Diz assim: e muitos o repreenderam para que se calassem, mas ele cada vez gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui fala a história do cego Bartimeu. O cego Bartimeu vivia na cidade de Jericó há muitos anos. Ele era cego de nascença. Ele era muito conhecido naquela cidade porque há muitos anos ele vivia na porta da cidade. Para você ver, todo mundo conhecia Bartimeu, o cego Bartimeu, conhecido como cego Bartimeu. Era conhecido na cidade. Olha quantas pessoas conheciam o cego Bartimeu, mas ninguém se levantou para ajudar o cego Bartimeu, ninguém. Mesmo quando souberam das visitas que Jesus estava realizando pela cidade, ninguém se levantou para levar o cego Bartimeu até Jesus, para que ele viesse alcançar a sua cura. Mas que eu e você venhamos fazer como o cego Bartimeu. Que eu e você venhamos, mesmo que o cego Bartimeu não conseguia chegar até Jesus por causa daquela multidão, ele começou a gritar, ele chamou a atenção de Jesus para a sua vida. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os próprios amigos, se você for ler um pouco antes desse versículo, os próprios amigos, que diz amigos de Bartimeu, falaram para Bartimeu: para de gritar, para de ficar incomodando o mestre, para de gritar. E incentivaram ele a parar de gritar. Mas Bartimeu não deixou se contaminar por aquela falta de desânimo, por aquela falta de fé, porque aqueles amigos quiseram levar Bartimeu ao desânimo. Só que no fundo do coração de Bartimeu, ele sabia que era a sua última oportunidade. E foi realmente a sua última oportunidade, porque Jesus Cristo estava passando por Jericó pela última vez, porque Jesus estava passando por Jericó para ir para Gólgota, onde ele foi o quê? Crucificado. Mas Bartimeu, ele não se deixou contaminar por aquelas vozes de desânimo daquelas pessoas que diziam ser amigo de Bartimeu. E o que Bartimeu fez? Ele gritava, ele não conseguia chegar até Jesus, mas ele começou a gritar, ele começou a chamar a atenção de Jesus. E ele alcançou a cura, ele alcançou a atenção de Jesus. E Jesus foi e curou aquele cego de nascença. Se ele fosse ouvir aquelas pessoas que dizem ser seus amigos, ele teria o quê? Ele teria desanimado e calado a boca, como, obedecido os seus amigos e calado a boca e parado de gritar para chamar a atenção de Jesus. Mas a fé que ele tinha em ser curado por Jesus, a oportunidade que ele estava vendo de ser curado, falou muito mais alto em seu coração. Que eu e você não venhamos perder a nossa fé por causa de vozes, palavras lançadas aos nossos ouvidos de desânimo, que querem nos levar ao desânimo. Porque um verdadeiro amigo, ele vai te incentivar, vai incentivar a sua fé, vai estar do seu lado nas dificuldades, não te julgando, mas mostrando que está ali do seu lado para te ajudar no que você precisar, que vai estar te ajudando em oração, nessa guerra espiritual, nesses problemas que você estiver passando. Um verdadeiro amigo faz isso. Ele não vai se excluir de você e nem ficar te julgando, mas ele vai se levantar em oração e te ajudar na guerra espiritual. Amém? Glória a Deus. Outra história que nos traz um grande ensinamento é aqui
em 1 Samuel. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 33. Diz assim, versículo 33, diz assim: Porém Saul disse a Davi: Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde sua mocidade. Ou seja, Davi servia a Saul. Davi cuidava das ovelhas de seu pai, servia a Saul. Mas quando Saul ficou sabendo desse guerreiro, desse gigante, ele preferiu em seu coração passar vergonha de não ter ninguém que enfrentasse o gigante do que acreditar no que Davi estava falando para ele. Será que você está cercado de pessoas, de amigos, que você está falando e as pessoas não estão acreditando na sua fé? Aqueles amigos que não te incentivam na sua fé? Que eu e você venhamos aprender nessa tarde com essa palavra maravilhosa que Deus trouxe ao meu coração. Que nós venhamos separar, pedir para Deus em oração, arrancar das nossas vidas os amigos que nos levam para desânimo, que nos desanima, que fica feliz com as nossas derrotas, e trazer amigos que ficam felizes com as nossas vitórias. E quando nós estivermos passando por alguma dificuldade, eles não venham apontar o dedo, mas sim te ajudar em oração, te ajudar nessa guerra espiritual. Isso é amigo de verdade. Mas Davi, ele não acreditava na força dos seus braços. Davi, ele acreditava no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, no Deus que ele servia, que era Jesus Cristo de Nazaré. Ele tinha plena certeza que ele ia ser vitorioso, porque ele não estava enfrentando aquele gigante por força própria, pela força do seu braço, mas sim com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Como eu já disse em outras lives, em outros vídeos, eu volto a dizer, eu e você não somos merecedores de nada. Não são os nossos títulos, os nossos diplomas que vão nos levar a grandes lugares, a grandes empreendimentos, a grandes empresas, mas sim a presença de Jesus na nossa vida. Porque é Jesus que abre e fecha a porta, é Jesus que abençoa a nossa vida. Sem a presença de Jesus, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E Davi conseguiu essa vitória sobre o gigante, porque Davi, ele não foi no nome dele, ele foi no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Davi não ouviu o que o Saul falou em seus ouvidos. Que eu e você venhamos entender e colocar um filtro espiritual nos nossos ouvidos e saber filtrar o que verdadeiramente vale a pena trazer para a nossa vida e o que não vale a pena. Não venha ser contaminado com palavras de desânimo, de amigos que dizem ser amigos, que te leva para baixo, porque amigo de verdade, ele não vai te trazer desânimo, ele não vai te levar para o desânimo, ele vai te incentivar, ele vai ficar feliz com as suas alegrias, com as suas vitórias. Isso é amigo de verdade. Amém? Glória a Deus. Mais adiante, vou falar aqui no Marcos 12. Em Marcos 12, tem um ensinamento muito lindo pra gente, que Jesus deixou. Marcos 12, 30, 33. Diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a sua força. E o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está aqui em Marcos capítulo 12, versículo 30 e 31. Então, que eu e você venhamos ser amigos de verdade do nosso próximo. Que eu e você venhamos amar o nosso próximo como a si mesmo, conforme diz nas Escrituras. Porque o Senhor Jesus Cristo tem vida de bênção, vida de abundância para a minha vida e para a vida de cada um de vocês.
Que nós não venhamos, sabe, deixar que o inimigo venha colocar inveja nos nossos olhos, no nosso coração, mas que nós venhamos se alegrar com os nossos irmãos, chorar junto com os nossos irmãos, levantar os braços, sabe, para acudir o nosso irmão em necessidade, orar pelo nosso irmão. É o que nós precisamos ser como amigos pro nosso próximo. Amém? Glória a Deus. Aqui também em Salmos 27, 10. Em Salmos 27, 10 tem um lindo tem uma linda mensagem de Deus para mim e para você. Salmo 27, versículo 10 diz assim: porque o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Amém? De novo, porque se o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Amém? Glória a Deus. Podem todos estarem contra você, mas Jesus Cristo nunca te abandona. Você é a princesa e o príncipe dos olhos do Senhor, porque maldito é aquele que se levanta contra o Filho de Deus. Amém? Então que você venha orar a Jesus, orar ao Senhor, para que o Senhor venha arrancar as amizades errôneas da sua vida e venha trazer verdadeiros amigos, que esteja com você nas suas fraquezas, te ajudando, te apoiando, sabe? Não te julgando e não te condenando ou apontando o dedo. E que você tenha amigos que se alegrem com a tua felicidade, com a sua prosperidade. Amém? Glória a Deus. Que os nossos amigos venham ser como o filho pródigo. O filho pródigo, ele pecou contra o pai, mas ele foi humilde para assumir seus erros e pediu perdão ao pai. Que os nossos amigos de verdade, se erraram conosco, venham ter a humildade de falar conosco, pedir perdão. Se você errou com algum amigo, que você também vá pedir perdão. Seja sincero. Porque numa amizade, o que mais vale é a sinceridade. Todos nós somos errôneos, mas devemos aprender com a palavra do Senhor a ser humildes e sinceros para com o nosso irmão. Amar o nosso irmão como a si mesmo, conforme eu acabei de ler aqui no mandamento do Senhor. Amém? Glória a Deus. Tem outra palavra, tudo, né, dentro do que eu estou falando, que está lá em 2 Reis. 2 Reis, do capítulo 5, versículo 13. Diz assim, fala um pouquinho sobre a história de Naamã. Aí diz assim: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpa. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ai de a pé, invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a sua mão sobre o lugar da minha lepra e restauraria a minha lepra. Então, o que nós aprendemos aqui com a história de Naamã? Que Naamã, ele era uma pessoa muito rica, muito poderosa, tinha um cargo muito grande, né, muito grande para aquela época. Mas Naamã, ele não tinha amigos que o incentivassem. Naamã, quando teve a resposta de Eliseu, que Eliseu nem teve oportunidade, não teve tempo de conversar com Naamã, de atender a Naamã, e Naamã com aquele orgulho muito grande, Naamã não quis de jeito nenhum, sabe, mergulhar nas águas do Jordão. Ele não quis mergulhar nas águas do Jordão. Porque as águas do Jordão, para quem não sabe, são águas poluídas, né? Super fedidas, poluídas mesmo, muito suja. E Naamã, por ter uma reputação, um cargo, né, no reinado, ele não quis aceitar, né, a orientação que Eliseu falou para o seu criado repassar para Naamã. Mas aqui na história de Naamã, nós aprendemos que
o tipo de amizade que Naamã tinha do lado dele. Ele teve um soldado que foi muito além de apenas um soldado que o obedecia. Foi um soldado que se transformou naquele momento num grande amigo de Naamã. Um soldado que incentivou Naamã, a mergulhar nos rios do Jordão. Aquele soldado que não tinha intimidade com Naamã, Deus levantou aquele soldado como um grande amigo naquele momento para Naamã. E aquele soldado disse para Naamã: mas Naamã, se o Eliseu, que é uma pessoa muito conhecida, um profeta muito sábio, tivesse te pedido algo tão difícil, você não teria feito? E Naamã respondeu: sim, teria feito. Aí esse soldado falou para Naamã: ele te pediu apenas para que você mergulhasse 7 vezes no Jordão. Algo tão simples. Por que você não faz? Vai lá. Não custa nada. Se Naamã não tivesse esse soldado, que naquele momento foi um grande amigo para Naamã, incentivando Naamã a realizar o que o profeta tinha orientado a fazer, Naamã teria perdido a tua cura. Nós precisamos ter do nosso lado amigos que nos incentive a alcançar a nossa fé, que nos incentive para o melhor das nossas vidas, que se alegre com as nossas vitórias, que esteja do nosso lado na hora que a gente está triste, que nós venhamos aprender com essas palavras que eu estou trazendo aqui no dia de hoje, que nós venhamos trazer entendimento, que o Espírito Santo de Deus venha trazer entendimento para minha mente, para sua mente, que nós precisamos vigiar com as pessoas que nós colocamos dentro do nosso lar. Será que as pessoas que você está colocando dentro do seu lar tá te desanimando e fazendo você perder as suas bênçãos? Ou está te incentivando e te ajudando a viver o bom, perfeito e agradável sonhos que Jesus tem para sua vida? Que nós venhamos ter mais amigos como esse soldado de Naamã, que nos incentive a ser uma pessoa melhor, que nos incentive a caminhar nos caminhos do Senhor, que nos incentive a ter fé cada dia mais em Jesus, porque Jesus é o único que pode transformar a água em vinho, é o único que pode transformar a nossa vida em bênçãos e vitórias. Amém? Glória a Deus. Aqui em Marcos 2, fala da cura do paralítico. Tem um paralítico desde nascença, né? Marcos 2, capítulo 2, versículo 1 a partir do versículo 1. Diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciando-lhe a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente, lá no teto, e em que ele estava, e fazendo uma abertura, abaixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhe a fé, Jesus, vendo a fé daqueles 4 homens, disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Que nós venhamos ter mais amigos como esse paralítico teve. Esse paralítico não tinha condições nenhuma de chegar até Jesus. Mas esses 4 homens se levantaram como verdadeiros amigos desse paralítico e levaram ele até Jesus. Porém, chegando na porta, tinha uma grande multidão e eles não conseguiam chegar até Jesus. Mas eles observaram, eles olharam e começaram a investigar como eles iam fazer para chegar e levar o paralítico até Jesus, porque eles estavam dispostos a ajudar aquele paralítico a ter a sua cura. E eles conseguiram
sabe? Eles subiram no teto, fizeram um buraco no teto e baixaram aquela cama. E Jesus viu a fé daqueles homens, viu como aqueles amigos daquele paralítico queriam tanto ajudar aquele paralítico a ser curado. E aquele paralítico com aquela fé que ele tava, que os amigos incentivaram ele. E ele foi curado. Que eu e você, que Jesus venha colocar na minha vida e na sua vida amigos como esse paralítico teve, amigos como o Jairo teve, amigos como o Naamã teve, amigos que vão nos incentivar a nossa fé, incentivar o nosso caminhar com Jesus Cristo, incentivar e ficar alegre com as nossas alegrias. Esses são tipos de amigos que nós devemos ter dentro da nossa casa. Não amigos que nos levem a um desânimo, não amigos que fazem a gente a perder a nossa fé, a perder os nossos sonhos, a desanimar a gente nos sonhos. Amém? Glória a Deus. E para encerrar, eu vou ler aqui em Salmos 1. Salmos 1. Salmo 1. Em Salmo 1, diz assim para mim e para você: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo que ele faz será bem sucedido. Por que tudo que ele faz será bem sucedido? Porque ele não se mistura com pessoas errôneas, com pessoas que falam mal de Jesus, com pessoas que levam ele a um desânimo, a perder os seus sonhos, a perder a sua fé. É uma pessoa que está o quê? Entregando a sua vida a Jesus, que vive com Jesus. Aquela pessoa que vive com Jesus, que coloca Jesus em primeiro lugar na sua vida, é uma pessoa muito bem sucedida. Amém? Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então aquele que não anda segundo os conselhos de Jesus Cristo perecerá. O diabo vai levar para o buraco, o diabo vai levar para a perdição, e a pessoa só vai viver na desgraça, só vai viver frustrado, só vai viver doente, só vai viver desanimado. Amém? Glória a Deus. Que eu e você venhamos viver com Jesus. Sabe, orar, ter a coragem de orar a Deus e falar para que Deus arranque todos os amigos que não agradam o coração do Senhor nas nossas vidas. Amigos que têm conversas que só o Senhor sabe, contra nossas vidas. E que quando o Senhor arrancar da sua vida, você não venha ficar triste, mas que você venha lembrar que foi a oração que você fez a Deus para arrancar as amizades falsas da sua vida. Que nós venhamos orar ao Senhor para colocar amigos que verdadeiramente vão estar do nosso lado na hora da tribulação, que vão estar do nosso lado na hora que a gente mais precisa, que vão nos incentivar a ter uma vida em comunhão com Jesus, que vão nos exortar em amor quando fizermos alguma coisa errada, que caminhem com Jesus, que vão querer o nosso bem, como aqueles amigos que eu acabei de ler aqui na Bíblia, que verdadeiramente se preocuparam com o seu próximo. Que nós venhamos fazer conforme eu acabei de ler nas Sagradas Escrituras, que nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, amar o nosso próximo como a si mesmo, mas de verdade, conforme as Escrituras Sagradas. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que eu tenho para vocês no vídeo de hoje. Eu creio que do mesmo jeito que Deus falou muito comigo,
com certeza falou com vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês venham ter coragem para orar ao Senhor, para fazer essa oração a Deus, para que Deus venha arrancar as amizades errôneas da sua vida e trazer verdadeiros amigos que vão estar do seu lado, te incentivando a ser uma pessoa melhor, que vão estar do seu lado na alegria e na tristeza. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Mais uma vez eu peço, tem aqui, clica no joinha, deixa um joinha, compartilha essa live, que mais pessoas venham ser edificadas com a palavra do Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe. Beijão.